pastor Antônio Cruz vai estar nos trazendo uma palavra. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A paz do Senhor, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Gênesis, capítulo 37. Quem achou diz amém. Versículo 3. Vamos ler juntos? Gênesis, capítulo 37, versículo 3. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vamos repetir? E fez-lhe uma túnica de várias cores. Quero pedir que os irmãos estejam orando por mim, enquanto eu vou falar aqui a palavra de Deus. Estou nervoso. Amados, nós vamos estar falando alguma coisa hoje sobre vestes, vestimentas. As vestes, uma definição que eu anotei aqui, é a questão de adornar, encobrir, disfarçar, embelezar. E a primeira vez que nós ouvimos falar de vestes na Bíblia é no livro de Gênesis. Depois que o homem peca, ele faz umas vestes de folha, e Deus faz umas vestes para o homem de pele de animal, e é a primeira citação bíblica de vestimentas. Mas a vestes, ela demonstra a origem da pessoa, a sua nacionalidade, ou do estado, de país. Então você, pela roupa, percebe da onde a pessoa vem. O gaúcho se veste diferente do carioca. Amém, irmãos? O pessoal da Argentina se veste diferente do brasileiro. E as vestes demonstram também a profissão da pessoa. Se você vê uma pessoa na rua com as vestes brancas, com aquele negócio no pescoço, é médico. Aí vê o outro guarda tirando serviço, é um guarda de trânsito, ou um guarda municipal, ou alguém da aeronáutica, ou alguém da marinha, ou alguém do exército. Então as vestes, ela demonstra a profissão da pessoa, a origem da pessoa, o estado emocional da pessoa. Veste fala muito. Nós temos as vestes do corpo, as vestes da alma e as vestes do espírito. Mas nós vamos falar a priori aqui, as vestes divinas. Salmo 93, versículo 1. Já que nós estamos falando de vestes, quais são as vestes de Deus? Está escrito no Salmo 93, versículo 1. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Por quê? Porque o Senhor reina e está vestido de majestade. Mas e as outras vestes de Deus? Deus falando com Jacó, Deus falando com Jó. No finalzinho do livro de Jó, Deus diz para Jó a seguinte expressão: seu braço é como de Deus, e sua voz pode trovejar como a dele. Vista-se então de esplendor e glória, vista-se de majestade e honra. Então as vestes de Deus também é esplendor e glória, majestade e honra. Aleluia. Essas são as vestes do nosso Deus. Amém, irmãos? Quando ele se veste assim, só ele tem essas vestimentas, revestido de glória, revestido de majestade, revestido de poder. Mas existe vestes de alegria, existe vestes de adoração, vestes de santidade, vestes de salvação. Isaías capítulo 61, versículo 10, o profeta falou: eu me regozijo
muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, pois Ele me cobriu com vestes de salvação, me envolveu com um manto de retidão, como um noivo que se adorna com um turbante, e como uma noiva que se enfeita com suas joias. Também o Senhor declara no Salmo 132, versículo 16, vestirei de salvação seus sacerdotes, e os seus santos exultarão. Amém, queridos? Aleluia! Nós temos também a chamada vestes de unção, que é o revestimento do Espírito. Assim tomou Samuel o vaso de azeite, ungiu a Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Mas nós vamos estar falando sobre 3 tipos de vestes hoje aqui. E uma das primeiras é a túnica. A segunda vai ser a capa. E a terceira, o manto. Então vamos repetir? Túnica, capa e manto. Não sei se vai dar tempo de falar dos 3. Mas pelo menos uma ou duas nós vamos falar em nome de Jesus. Vamos repetir? Túnica, capa e manto. Então nós lemos: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Observe quem fez. Não foi Jacó que fez. Não foi o homem natural. O homem natural é citado no início do capítulo 37. O que diz o versículo 1 do capítulo 37? E Jacó, está falando do homem natural, habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Mas quem faz a capa não é o homem natural, quem faz a capa é Israel. E Israel amava a José mais do que a seus irmãos e fez-lhe uma túnica. Amém, irmãos? Então significa que ali tem uma habilidade espiritual dada pelo Pai. Ali tem uma coisa de Deus naquele negócio, porque foi Israel que fez, foi o homem espiritual, foi o homem nascido de novo. Ele está passando algo para o filho que não vem do mundo natural, ele está passando algo para o filho que vem de Deus, uma capacitação divina, uma orientação divina, um poder do Espírito que é dado a ele, que vai mudar a sua vida, que com essas vestes espirituais, ele vai ter 5 coisas na sua vida. Ele vai ter destaque, ele vai ter revelação, ele vai ter esperança, ele vai ter confiança e ele vai adquirir poder. Glória a Deus. Aleluia. Que habilidade é essa, pastor? A capacidade de administrar. Repita comigo. A capacidade de administrar. Aleluia. A partir desse momento que José recebe do pai essa habilitação, que vem de Deus, Deus o capacita no dom da administração. Então nós vamos perceber que ele começa a administrar a casa do pai, depois ele vai como prisioneiro e escravo para o Egito, na casa de Potifar. Ele começa a administrar a casa de Potifar, depois ele é colocado na prisão, ele administra a prisão, depois é colocado para administrar toda a terra do Egito, e aquela habilidade que Deus deu para ele, o acompanhou, o seguiu, por onde quer que ele ia, não importava a situação em que ele estava, o momento em que ele estava vivendo, aquilo que Deus passou para ele, não saiu dele. Amém, irmãos? O inimigo quis tirar essa certeza de José, quis fazer com que ele duvidasse, quis fazer com que ele desacreditasse, colocando ele em situação, em circunstâncias ruins. Mas em todos os momentos da sua vida, ele entendeu, compreendeu que ele tinha algo de Deus na sua vida. Coloque essa certeza no seu coração. Não importa
se você está com muito dinheiro ou pouco dinheiro no bolso. Não importa se você está comendo caviar, ou se está comendo sardinha, ou se está comendo ovo. Não importa se você está andando de carro ou você está andando a pé. O que você tem que entender e perceber é que Deus te deu algo que o inimigo está querendo fazer com que você não entenda que tenha. Fazer que você murmure, fazer com que você duvide de Deus. Mas quando você entende que Deus te deu algo que é do mundo espiritual, você se mantém firme. E onde você chega, aquela habilidade se manifesta. Glória a Deus. Não importa. José chega no Egito, chegou como, irmãos? Hein? Escravo. Ele tinha tudo para estar vestido de vestes de amargura. Ele tinha tudo para estar vestido de vestes de tristeza. Ele tinha tudo, circunstancialmente falando, para estar vestido, adornado a sua alma e o seu espírito, de vestes de revolta. Ele tinha tudo para estar com seu coração, com sua alma, vestido de vestes de ódio, de vingança. Mas ele não trocou as vestes dele. Ele continuou com aquela túnica. Não importa o que aconteceu. Não importa o que eu estou vivendo. O que importa é que eu sei o que Deus me deu. Aleluia. E isso ninguém tira. Mas, irmãos, pode destituir você de cargo, pode tirar você de função, pode mover você daqui, mover você para lá, pode pensar que tiraram tudo de você, como o diabo pensou que tinha tirado tudo de Jó, não é isso? Mas não tem uma coisa que ninguém consegue arrancar de você, aquilo que Deus te deu, ninguém tira. Aleluia, o diabo não toma, o inimigo não arranca, só se você que não entendeu o que Deus te deu. Se você não entendeu o que Deus te deu, aí a coisa complica. Mas quando você entende, não tem jeito. Onde você é colocado, a coisa se manifesta, o dom se manifesta, as pessoas percebem, as pessoas enxergam. Olha o que Potifar enxergou. José na casa de Potifar, trabalhando como escravo. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no capítulo 39, versículo 3. Vendo, pois, o seu Senhor na terra, que o Senhor do céu, estava com ele em tudo que ele fazia, e o Senhor prosperava em sua mão. Então, pode ter senhores na terra, mas vão ter que entender que tem um Senhor no céu que é contigo. Oh, aleluia! Glória a Deus! E que não tem como te abafar, não tem como te sufocar, não tem como se desviar, não tem jeito, irmão. Pode botar para fazer a coisa mais difícil. O camarada ficava complicado, ficava preocupado com José. Bota o cara para varrer, botava para varrer, varria bem, o negócio crescia, melhorava, varria direitinho, caprichava, aquela coisa. Bota agora para arrancar pedra, arrancava as pedras, fazia o negócio direitinho, aplanava o terreno, melhorava, as ferramentas não embotavam, a coisa prosperava. Falei assim, não tem, meu Deus do céu, bota o cara para cá, bota o cara para lá, joga para cá, joga para lá, e o negócio prospera. Bota ele para fazer a pior coisa que tem no negócio. Botava, o negócio prosperava, crescia. Falei assim, que é isso? Isso não é normal! Não é! Aí ele percebeu o quê? Que o Senhor era e estava com ele. Glória a Deus. Então José achou graça aos seus olhos, as vistas do seu Senhor na terra, que não tem jeito, não tem como parar você, não tem como sufocar você. Se você entende que Deus te habilitou, pode ter uma certeza no seu coração. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar na sua vida. Então, o José está aqui com essa habilidade que Deus lhe deu, e não deu somente para ele, deu para cada um de nós. Amém, irmãos? Ele deu-nos essa habilidade, dom
de administrar. E Deus espera que nós administremos, é isso, né? Aquilo que Ele nos deu de forma correta. Mas o que é que o Senhor Deus quer que eu administre, pastor? A sua vida. Porque Ele quer que você administre aquilo que Ele te deu para administrar. O que foi que Deus lhe deu para você administrar? A tua vida. Então você tem que administrar o quê? Hein? A sua vida. Só que a gente quer administrar a vida dos outros e não a nossa. A gente tem resposta para todo mundo, irmão. Nós temos expertise na vida de todas as pessoas. A pessoa chega com uma dificuldade, a gente dá a resposta de imediato. Se eu fosse você, fazia assim. Se eu fosse você, fazia dessa forma. Não, se eu fosse você, fazia dessa maneira. Agora observe que a túnica, ela tinha várias cores. Alguns estudiosos dizem que seria 7 cores. 7 cores. Então, a vida, lá em Apocalipse, diz que 7 são os Espíritos de Deus. Subse-entende, alguns irmãos que estudam, que são as 7 manifestações da vida. Então, Deus habilitou José a administrar a sua vida no todo. No todo. Amém? No todo, na sua totalidade. Capacitou ele para isso. Então, Deus quer que você administre a sua vida no todo. Na sua totalidade. E como é que eu vou administrar a minha vida? Com um segundo nível de capacitação que Deus passa para o seu povo, que é a questão da capa. A capa, aleluia. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, nós vamos entender o que significa capa. Abra, por favor, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, que nós vamos estar lendo. Olha o que acontece aqui no texto bíblico. Glória a Deus. Elias recebeu uma orientação de Deus, depois que ele tem aquele confronto com os profetas de Baal, vai para a caverna, sai da caverna. Deus manda que ele voltasse pelo caminho dele, ungisse Azael, rei da Síria, ungisse o rei de Israel, e ele passasse em determinado lugar para ungir Eliseu, que ia ficar no lugar dele. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o quê? A sua capa sobre Eliseu. Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, não precisou falar nada. Eliseu entendeu, é um chamado, porque ali era a capa do profeta. Amém, irmãos? Repita comigo, a capa do profeta. Agora observe que mesmo que Elias sendo jogado a capa dele sobre Eliseu, a capa ainda continuava sendo de quem? De Elias, que é diferente de José, que a túnica era de quem? De José, mas a capa era de Elias. Então Eliseu tinha o chamado, mas ainda não tinha a habilitação espiritual, ainda não tinha a habilidade espiritual. Ele recebeu o chamado para ser moço do profeta, para seguir o profeta, para depois, no momento certo, na hora certa, ele substituir o Eliseu no seu ministério. Aí no capítulo 2 de 2 Reis, abra 2 Reis, capítulo 2, chegou o grande dia em que o profeta Elias vai passar a capa para Eliseu, e a capa de Elias não vai ser mais a capa de Elias, vai passar a ser a capa de Eliseu, que vai ficar no lugar do profeta Elias. Então, enquanto eles estão caminhando, né, ali, sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias no redemoinho ao céu, Elias foi para Gilgal, aí Eliseu foi com ele, depois eles foram
para Betel, o Eliseu foi com ele, aí chegou na hora que eles estão caminhando, aí o profeta Elias fala para Eliseu assim, ô Eliseu, eu vou ser tomado de você, pede-me o que queres que eu te faça antes de eu ser tomado de ti. Não foi isso? Capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus. E ele falou, eu peço que haja porção dobrada do Espírito sobre mim. Foi que Elias falou para ele, toda coisa tu me pediste. Por quê? Porque ele não podia dar, irmãos. Irmão, bote uma coisinha na sua cabeça. Dê habilidades naturais aos seus filhos. E adquira habilidade natural também. Mas habilidade espiritual, só Deus pode dar. Elias está andando com Eliseu. Mas Elias não podia dar para Eliseu o que Deus tinha dado para ele. Chegou na hora que ele pede, ele falou assim, ó meu filho, se você pedisse meu carro, você é levado para o céu mesmo, não preciso de carro no céu. Toma aqui a chave do meu carro, pode ficar com ele. Posso dar. Se pedisse a chave da casa, tudo bem, pode ficar com a chave da casa, eu posso dar. Mas pediu porção dobrada do Espírito. Eu não posso dar essa habilidade. Mas eu vou te dar um sinal para você perceber o que Deus vai fazer na sua vida. Se quando eu for tomado de você, você vê. Vamos repetir? Elias fala para Eliseu, se você me vê, quando eu for tomado de você, Deus vai conceder o que você pediu. O que significa isso? Se você conseguir enxergar no mundo espiritual, se você conseguir enxergar além do natural, se você conseguir ver o que os outros não estão vendo, se você conseguir entender o que os outros não estão entendendo, se Deus te der o terceiro nível de visão, que é a visão espiritual, Ele vai conceder o que desejou o teu coração, o que você pediu. Se você não vê, esquece, vai ficar no seu mundo natural, vendo dificuldade, vendo problema, vendo luta, vendo amarração, vendo tudo, menos o agir de Deus. E às vezes nós estamos assim, irmão, não estou vendo Deus fazer nada. Irmão, Deus não está agindo. Está na hora de você pedir para Deus abrir teus olhos. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Mas não estou vendo. Como é que eu vou administrar a minha vida? Com uma habilidade espiritual que Deus me deu na administração, mas dentro da visão do mundo espiritual. Amém, irmãos? Vendo Deus agir. Jesus, quando instruía Nicodemos, no capítulo 3, versículo 3 do livro de João, ele falou para Nicodemos a seguinte coisa: Nicodemos, bote uma coisinha na sua cabeça. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Agora, vou falar mais profundo para você. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então, querido, você está andando com os profetas, está ouvindo os profetas falar, está servindo aos profetas, está caminhando com o povo de Deus, lavando os pés de Cristo, mas não significa que você ainda está entendendo tudo, você ainda não está enxergando a coisa, você ainda não está vendo no mundo espiritual. Aí só vai reclamar, só tem chororô, só tem lamentação. Geazi estava assim, seu olhar natural, ele acorda um dia, vê a cidade de Samaria cercada, e ele fala, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, o exército da Assíria cercou Samaria, nós vamos morrer.
nós vamos perecer. Elias acorda, se compadece do menino. Antes dele ter um infarto, ele fala para Deus: Deus, tem misericórdia desse jovem, abre os olhos dele, para que ele enxergue que o que está conosco é maior do que o que está no mundo. Deus, abre os olhos desse moço, aleluia. Deus abriu os olhos do menino, e ele viu o que, irmãos? Carros de fogo, carruagens de fogo em volta de Eliseu. Ah, se você pudesse entender e ver o anjo que o Senhor acampa ao teu redor para te guardar. Ah, se você pudesse entender e ver quantos dardos inflamados do maligno ele desfez hoje, quantos laços do diabo ele quebrou, quantas setas de enfermidade ele tirou da sua vida, quantos livramentos ele te deu, e você ainda tem coragem de dizer que não está vendo nada. Está na hora de abrir os olhos. Foi o que Elias fala para Eliseu: se quando eu for tomado de você, você conseguir ver, Deus vai lhe conceder o que você pediu. Agora observe bem, o Elias é tomado, Eliseu pega a capa de Elias. Olha o que diz o versículo 12, capítulo 2, versículo 12. O que vendo Eliseu, ele viu ou não? Viu, vendo Eliseu. Agora olha o que diz o versículo 13, o 14. Tomou a capa de Elias que tinha caído e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor? Observe bem, irmãos, não é a capa por capa, que a capa era uma capa de pano comum qualquer. A capa em si não era nada. A capa de Elias em si era uma roupa comum. Era a unção, era a habilitação espiritual que estava no ministério. Então, quando ele pega a capa, vai para o Jordão, no mesmo lugar onde o Elias passou com ele. Ele fala assim: ó, agora eu quero ver se o Deus de Elias realmente agora está comigo também, como estava com Elias. Se agora a capa de Elias, agora é a capa de Eliseu, por causa o ministério passou. Aí ele tira a capa de Elias que ele pegou e faz o quê? Bateu nas águas. E foi o que ele falou: aonde está o Deus de Elias? E diz a palavra de Deus que o Jordão se abriu. E os filhos dos profetas, eles viram que o Deus que estava com Elias, agora estava com Eliseu. Está na hora de nós começarmos a mostrar que o Deus, o Cristo que andou com Pedro, operando sinais, prodígios e maravilhas, o mesmo Deus que estava no passado, operando obras extraordinárias, não é mais somente o Deus de Pedro, o Deus de Paulo, somente o Deus de Moisés, o Deus de Elias. Agora é o meu Deus, agora é o seu Deus. Está na hora de você tomar uma posição e começar a dizer: onde está o Deus de Elias? Deus faz os sinais, faz os milagres, faz as maravilhas na minha vida, aleluia. Comece a colocar em prática o que Deus te deu. E nós vamos avançar aqui um pouquinho. Observe bem, agora é o profeta Eliseu. Irmãos, profeta faz o quê? Hein? Isso, mas para ele profetizar ele tem que fazer o quê? Falar. Como é? O que acontece? O profeta fala. Não é isso? Como é que você profetiza? Falando. Mas a sua fala não é a sua palavra.
O profeta, ele fala, mas a palavra não é dele. Aí que está a diferença. Então, Deus me deu o dom de administrar. E Ele quer que eu administre a minha vida. E Ele me deu o dom de profetizar. Amém? Ele te deu esse dom. Como é que Ele lhe deu esse dom? Quando você nasceu de novo. O que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Ele te deu uma visão espiritual. Uma visão do mundo, do Espírito de Deus, porque Deus é Espírito, e as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural não entende nada do espiritual. Então Deus te deu essa habilidade profética. Agora, para você falar, não é a sua palavra. O profeta fala, mas a palavra é de Deus. O problema nosso é que nós queremos dirigir a nossa vida falando a nossa fala, o que nós entendemos, o que nós sentimos, o que nós estamos vendo, e não estamos preocupados em falar a palavra de Deus. Você vai ver que todo profeta, quando ele começava a falar, ele se levantava e falava: assim diz o Senhor. A fala era dele, mas a palavra era de Deus. Por que que a palavra tem que ser de Deus? Porque se o profeta fala dele mesmo, não acontece nada. Se o profeta fala dele mesmo, não muda nada. Mas se ele fala a palavra de Deus, Deus vela pela sua palavra para cumprir. Aleluia! E o negócio acontece porque o profeta falou o que Deus mandou. Então a coisa muda. Quando você começa a administrar a sua vida de acordo com o que Deus diz. Aí quando o negócio se levanta, quando a circunstância se modifica, em vez de você falar o que você está sentindo, falar o que você está vendo só no mundo natural, você se levanta e vê a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz em relação a isso? O que foi que o Senhor disse em relação a isso? Aí você diz a palavra de Deus. E se eu não falar a palavra de Deus, falar a minha palavra, vai se dar mal. Porque você quer governar o seu mundo com a tua palavra. O teu mundo, que não é o teu, é o de Deus, tem que ser governado pela palavra de Deus. Exemplo bíblico, então, os 12 espias, sempre eles, né? 10 falaram o normal, que todo mundo viu, que todo mundo falou. Os 2 também falaram a mesma coisa, só que com uma diferencial. Os 10 vêm e falam: nós vimos gigantes, as cidades são muradas, o negócio é complicado, e os gigantes olharam para nós e nós nos sentimos como gafanhotos. Vamos voltar. Falaram o que estavam sentindo, falaram o que estavam vendo, que era normal. Vamos voltar para o Egito, porque nós não vamos prevalecer. Aí os 2 se levantam, falam a mesma coisa. Tem cidade fortificada, tem gigante, mas tem uma coisa conosco que não está com ele. A palavra de Deus está sobre nós. Aleluia! E essa é a diferença. Deus tirou a cobertura deles. Agora a palavra de Deus está sobre nós. Foi Deus que mandou. Pode ter gigante, pode ter cidade fortificada, mas Deus mandou e Ele garante. Deus mandou, Ele vai derrubar os muros. Ele vai derrubar os gigantes. Aleluia! Glória a Deus! Aí, irmão, mas eu ouvi falar um negócio aí, sabe, está meio complicada a coisa, aí você ouviu falar, mas o que é que Deus diz no negócio? Foi que Deus diz. Davi tinha essa coisa linda com ele. Por isso que Deus amava Davi. O negócio estava pegando fogo, o inimigo estava se levantando, cidade queimada, um negócio, uma coisa acontecendo. Davi mandava: prega aí, vamos buscar o Senhor. Aí: Senhor, o que é que o Senhor diz em relação a isso? Eu posso ir, meu Deus? Eu vou, o Senhor vai me dar vitória? Deus fala assim: vai, eu sou contigo. O Senhor vai entregar os inimigos nas minhas mãos, todos eles, não vai escapar um. Não podia ter 200 mil, e ele com 10 mil. Fala assim: Deus mandou, Deus é comigo.
E ele ia e prevalecia, porque ia na palavra de Deus. Então ele pôde falar com bastante experiência e habilidade. Bendito seja o Senhor meu Deus, que adestras as minhas mãos para as pelejas e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fidelidade minha ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Não despreze a palavra de Deus. Você tem que governar o seu mundo pela palavra de Deus. Por quê? Mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Porque se em teu coração creres e que com a tua boca confessar o quê? A palavra de Deus. Então você quer ser profeta de Deus, profeta de vitória ou profeta do caos? Quando você fala o que você entendeu, você vai se dar mal. Mas quando você fala o que a palavra de Deus diz, aí é a palavra de vitória. Glória a Deus. Então hoje você vai sair daqui com essas duas, né? Que eu não vou falar a terceira, não dá tempo. 2 vestimentas se manifestando na sua vida. Você entendeu que Deus quer que você administre a sua vida. Porque se você não administrar bem aquilo que Ele colocou em sua mão, Ele tira. Tira ou não tira? Ele tira? Você perde. Deus dá saúde para a pessoa não administra bem. Todo rodízio de pizza está lá. Todos, não perde uma. 20 pizzas, 30 pizzas, rodízio de massa. Em vez de beber água, também, só bebe Coca-Cola. Só Coca-Cola. Tá? Só Coca-Cola. Porque tinha trauma de infância. Irmãos, às vezes eu fico observando alguns traumas de infância de alguns irmãos que vêm dar a palavra aqui. Eu até comentei com a minha esposa, eu fico triste. Como é que Deus cuida da gente e a gente não percebe? Ai, meu irmão, o sonho quando eu era criança era beber Coca-Cola. Que eu via todo mundo bebendo Coca-Cola e eu não bebia. Graças a Deus que você não bebeu. Mas tinha a fruta natural que o infeliz podia fazer suco de laranja, suco de limão, suco de abacaxi. E em vez de dar glória a Deus pelo suco natural que Deus estava dando para ele, estava de olho no troço que faz mal. E ainda consegue deixar o diabo traumatizar a vida dele. Aí abre a boca para falar isso. Ai, porque Deus, quando eu era criança, tem uma revolta no meu coração, e Deus não me deixou beber Coca-Cola. Graças a Deus. Cuidou da sua saúde, cuidou dos seus rins. Aí a pessoa não administra bem, daqui a pouco o negócio entope tudo, dá problema nos rins, vai para o médico, vai fazer tratamento, aí vai reclamar com Deus. Aí Deus tem que fazer um milagre para curar. Mas não administrou bem, perdeu. Não administra bem a família, perde. Não cuida bem da esposa, perde. Não cuida bem do marido, perde. Não cuida bem do ministério, perde. Mas hoje você vai sair daqui entendendo, aleluia, que você vai administrar bem a sua casa. Você vai se levantar, chegar em casa e falar assim: espírito de negligência, espírito, seja lá qual for o nome do troço, você não vai ficar mais na minha vida. Eu vou cuidar do que Deus me deu. Eu vou cuidar da minha vida emocional, da minha saúde, da minha vida espiritual. Eu vou administrar bem essa coisa. Glória a Deus. Para a honra, a glória e o louvor do nome de Jesus. Amém, irmãos.